Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso quinto episódio aqui dos 5 minutos de acréscimo e hoje o nosso tema é a análise da frequência cardíaca de repouso. Falamos ontem sobre a variabilidade e hoje vamos falar um pouquinho sobre como você pode usar esse dado fisiológico, que é bem importante. Ele te dá uma noção aí de objetividade maior, né? Porque deriva de um comportamento fisiológico do corpo mediante a fadiga. Tá bom? Então a gente vai ver aí como é que a gente pode estar utilizando a frequência cardíaca como um marcador de fadiga, beleza? Primeiro de tudo, vamos só lembrar rapidamente aqui que o nosso coração ele possui uma inervação, tá? Tanto do ramo simpático quanto do ramo, o simpático, perdão, quanto do ramo nervo vago ou a inervação parasimpática, beleza? Então nós sabemos aqui, né? Nó do sino atrial, nó do átrio ventricular, fibras de Purkinje, beleza? E toda a inervação do músculo cardíaco ela encontra, né, como foi mencionado, tá, componente do simpático e do parasimpático. Lembrando que quando existe um predomínio do simpático, por exemplo, em situações de estresse, a frequência cardíaca aumenta, e quando existe um predomínio do parasimpático, numa situação de não estresse, de descanso, repouso, recuperação, predomina o nervo vago. Vimos ontem também que no indivíduo saudável, ok, um atleta saudável, um atleta equilibrado, nós sabemos que a modulação do ritmo cardíaco ela apresenta um pequeno predomínio do nervo vago ou do parasimpático, tá certo? Então, a gente sabe que o coração do atleta ele bate menos, ele é mais eficiente no bombeamento do sangue, tá? E consequentemente na distribuição do débito cardíaco por todo o sistema musculoesquelético. Vamos lá? Ok, vamos lá então ver o que acontece numa fase aguda com a frequência cardíaca. Lembrar que quando você faz exercício, nós já falamos também isso antes, tá? Que é necessário que haja uma dominância do ramo simpático, tá? Quando você interrompe, você finaliza o exercício, qual a fisiologia que nós temos ali? Então, nós sabemos que o estresse físico provocado pelo exercício, né? Ele libera catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e para que isso aconteça, para que o simpático predomine durante a atividade física, também acontece simultaneamente uma retirada do tônus vagal, ou da participação do parasimpático. Beleza? Então, depois isso resulta em um aumento da frequência cardíaca de repouso. Então, numa situação aguda, onde você fez um treino de alta intensidade, no dia seguinte, provavelmente, quando você for fazer a verificação da sua frequência cardíaca de repouso, você vai ter um ligeiro aumento dessa frequência comparado com o contexto mais basal, tá bom? E também uma queda súbita, tá? Súbita não, mas uma queda momentânea da variabilidade da frequência cardíaca, tá? Isso acontece principalmente, isso é verificado através do índice RMSSD. Vamos lembrar que esse índice ele é um marcador do parasimpático, tá? E é um padrão ouro para esse tipo de atividade, certo? Então nós sabemos que, vamos ver um pouquinho mais à frente, que essa frequência mais acelerada, em caráter agudo, no dia seguinte, a um esforço muito intenso, ela é importante também para que você possa recolher todos os metabólitos e recuperar todo o processo aí provocado pela fadiga ou pelo estresse induzido pelo exercício. Tudo bem? E aí, vamos lá, a recuperação da frequência cardíaca. Então, nós sabemos, você pode usar, já vou adiantar aqui, que você pode tanto verificar o comportamento da frequência cardíaca de repouso no dia seguinte, quanto pode observar também o comportamento da frequência cardíaca imediatamente após o encerramento do exercício. Nós chamamos de frequência cardíaca de recuperação, tá bom? Então, nós vamos ver que quando você, em condições normais, quando o indivíduo ele interrompe o exercício, se você fizer o acompanhamento da frequência cardíaca, você vai ter uma queda no primeiro minuto, tá? E uma maior lentidão dessa recuperação é indicadora de fadiga aguda, tá? Ou baixa aptidão cardiorrespiratória, refletindo uma reativação parasimpática ineficiente. Beleza? Então, lógico, isso aqui é um contexto agudo e isso faz parte da fisiologia. Agora, se isso se sustenta por vários dias, a gente vai ver um pouco mais à frente que é importante considerar, tá? Que pode ser uma resposta aguda, tá? Ou pode ser uma resposta crônica ou adaptativa, ou uma não adaptação, tá bom? Fala de recuperação. E também aqui, se você encontrar isso no contexto agudo, não sendo um atleta, né, que está devidamente recuperado, tranquilo, tá? Pode significar uma baixa aptidão cardiorrespiratória. Então, o indivíduo que vem se recuperando de um resfriado, tá? Isso pode acontecer. E pode acontecer também algum fator que tenha interferido na reativação parasimpática, por exemplo, uma noite mal dormida, isso pode acontecer também, tá bom? Vamos lá ver então um pouco, com um pouco mais de detalhe o que acontece
com essa frequência cardíaca de recuperação imediatamente após o encerramento do exercício. Então, quando você interromper o exercício, tá? Ocorre uma queda substancial da frequência cardíaca imediatamente depois, e esse fenômeno você pode observar em duas fases. A fase rápida, no primeiro minuto, tá? Você tem uma reativação do tônus vagal, chamado rebote parasimpático. Então, você interrompeu, lembrar que o exercício, para que ele transcorra, é preciso que exista um predomínio do simpático, e quando você interrompe, você tem uma reativação, um rebote do parasimpático para compensar isso aí. E a fase lenta, após 2 minutos, que é a remoção gradual de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que não estão mais ligadas, tá, ao metabolismo, e você tem também uma estabilização térmica, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente pode estar usando isso em nosso favor para avaliar a fadiga, beleza? Aqui eu deixei para vocês também uma variação desse comportamento. Então, você está vendo ali no primeiro minuto, qual que é o critério clínico, né? Então, você interrompeu o exercício, tá? No primeiro minuto após essa interrupção, a frequência cardíaca de recuperação, o que que você vai ter ali? Queda de pelo menos 12 a 18 batimentos, tá? Então, se você tiver uma queda menor do que 12 batimentos, isso pode representar um risco cardiovascular, então tem que ser investigado, tá? No primeiro minuto aqui, no caso de atletas agora, tá, pessoal? Então, tem uma queda bem mais rápida, o coração é mais eficiente, né? Então, frequentemente igual ou maior do que 30 batimentos já no primeiro minuto. Tá bom? Quando tem uma queda lenta ou estagnada, pode ser um sinal de fadiga. Então, quando isso demora, você tem uma redução menor do que 30 batimentos no primeiro minuto em atletas, pode ser um sinal de fadiga. No segundo minuto, uma redução acumulada, tá? Tem igual a 22 batimentos. Tá aí uma redução acumulada menor do que 22 batimentos, também você pode entender que é um sinal de fadiga aí que pode estar ligando o sinal amarelo para você, tá bom? É, algumas questões mais importantes, tá? Menos importantes do que a contagem dos batimentos em si, mas você pode observar também a curva de queda. Você tem aqui no primeiro minuto uma queda exponencial e contínua, que é o normal, já a queda em platô ou oscilatório. Então, a frequência ela diminui, depois aumenta, diminui, aumenta, pode significar uma arritmia ou palpitações. Sensação subjetiva, alívio rápido da dispneia, então o indivíduo ele parou, conforme o batimento vai desacelerando rapidamente, ele também vai tendo um padrão respiratório mais conveniente, mais agradável. Já em uma condição alterada, você tem aqui um coração acelerado, mesmo já recuperando o quadro respiratório, a sensação de que o coração está batendo muito rápido. E o mecanismo ativo, tá? Então, a reativação parasimpática, então por isso que a frequência vai cair bastante, já falamos sobre isso. E aqui o drive simpático residual elevado, ou seja, não existe uma ativação instantânea do simpático com a entrada do parasimpático como compensação. Então, você tem um drive simpático persistente, por isso que a frequência demora, né? Bastante aí para poder reduzir, beleza? Como é que você faz essa coleta? Rodrigo, como é que então eu posso usar a coleta da frequência cardíaca de repouso para tentar avaliar a fadiga do meu atleta? Então, você vai orientar ele que é sempre ideal que seja logo depois que ele acordar, ainda na cama, antes de se levantar, não tomar café, não beber água, nada, tá? Preparação, no caso, você vai ali coletar ao acordar, permanecer em repouso absoluto, sentado ou deitado por 5 ou 10 minutos, tá bom? Então, você está acordado, então quando você acorda, é importante aguardar pelo menos 5 minutos acordado, sem se movimentar demais, e a partir daí, num ambiente silencioso, temperatura agradável, sem nenhum tipo de estresse, tá? Você vai lá e faz a coleta da sua frequência cardíaca. Beleza? Posicionamento já falamos aqui um pouco, mas totalmente relaxado, as costas apoiadas, né? Não pode estar acontecendo nenhum esforço e nenhum estresse nesse momento, tudo bem? Totalmente relaxado e sem movimentação, respiração também tranquila, tá? E sem nenhum tipo de estresse, como já foi mencionado. A aferição, então, na palpação, então você vai. Se você não sabe fazer isso, procura o seu treinador, procura o seu fisioterapeuta, ou médico, ou fisiologista, para ele te ensinar, tá bom? Então você vai colocar o dedo médio ali, o indicador na artéria radial, bem tranquilo aqui, ou aqui na região da artéria carótida do pescoço, sem pressionar. É só encostar e sentir o pulso para localizar. Se você pressionar, você vai estagnar, tá? O fluxo sanguíneo. Beleza? E aí evitar, como eu sempre falo, não dá para contar 15 e multiplicar por 4, porque você tem oscilações naturais na frequência cardíaca, o importante é contar durante 60 segundos. Se você tem sensores, né, ou algum tipo de aplicativo, ou smartwatch, tá, certifique-se que o sensor está bem ajustado a pé, está lendo corretamente, tá bom? E aí você pode aguardar também um pouquinho, tá? E observar, depois de uns minutinhos, aí você vai lá e observa essa coleta. Então, como eu falei aqui, deixa 5 minutinhos acordado, repouso,
confortável, respiração constante, sem estresse, sem nada, tá? Espera, depois você verifica no seu smartwatch ou no seu aplicativo como é que está a sua frequência cardíaca de repouso, tá bom? Aqui eu deixei valores normais, tá bom? Então, atleta de elite, com bom condicionamento, excelente, bom condicionamento, a média, né? Sedentário é abaixo da média. Então, para homens e para mulheres, então você tem aqui esses dados para você servir como database, mas se você vai avaliar o seu atleta, eu recomendo que você faça um dado de inserção. Então, você verifica durante alguns dias, uma semana aí, por aí, então você verifica como que é o padrão individual da frequência cardíaca de repouso e transforma esse padrão na database do seu atleta. Então, primeiro você cria esse database para depois usar como parâmetro de comparação do atleta com ele mesmo, beleza? Vamos lá, nós já falamos isso aqui lá no início, tá? Então, a frequência cardíaca de repouso na fadiga aguda. Já vimos, então, que normalmente você tem uma elevação, tá? No dia seguinte, já verificamos também que há uma dominância do simpático, tá? É retirada do parasimpático. Isso aqui acontece para poder sustentar processos metabólicos e de recuperação e remoção de metabólicos provocados pelo exercício. Tá? Então, isso aqui ainda é a resposta esperada. Contudo, tá? Se você tem ali uma suspeita que o seu atleta pode estar entrando em overtraining não funcional, ou overreaching não funcional, perdão, ou overtraining, você vai ter esse tipo de padrão aqui, tá? Então, no caso de uma suspeita de overreaching funcional, você vai ter no dia seguinte uma frequência cardíaca diminuída, tá? Ela vai estar reduzida, entretanto, com a variabilidade alta. Então, olha que interessante. Caramba, então meu atleta ele está bem, né? Ele está com a no dia seguinte, a um esforço mais contundente, ele amanheceu com a frequência cardíaca mais baixa e a variabilidade aumentou. Então parece um padrão perfeito, só que você tem que ter a performance compactuando com isso aqui. Tá? Então parece positivo, por isso que a gente chama de paradoxo, tá? Parece positivo, só que isso tem que vir acompanhado com um aumento da performance, ou sustentação da performance. Agora, se você tem, tá, uma frequência cardíaca de repouso do dia seguinte mais baixa, uma variabilidade mais alta, beleza? E você tem ali uma queda da performance, então isso é um sinal, é um indicativo muito forte de overreaching funcional, tá bom? Já no overtrain, na síndrome de overtrain, você vai ter observado esse aspecto acontecer por vários dias, várias semanas, tá bom? Até que você entre no estágio de overtraining. Isso aqui acontece bastante. É claro que são diversos fatores, mas tem que tomar muito cuidado com aquela questão de drive anímico motivacional do atleta, tá? Acabar enfrentando, se confrontando com a condição fisiológica. Muito atleta ele treina cansado, nas piores condições, com respostas fisiológicas alteradas, porque ele acha que é importante treinar, ou porque faz parte da mentalidade do atleta sofrer, sentir dor. Isso também tem que tomar muito cuidado, não tem mais esse tipo de situação no esporte de alto rendimento, tá? A gente trabalha em cima de dados e não em cima só de aspecto motivacional ou anímico, tá bom? Então, os tigrões aí, os fortões da vida e tal, tomar cuidado, porque se você entra na síndrome de overtraining, pessoal, é muito difícil de sair, tá? É um processo muito complicado, tanto é que é uma síndrome, tá? Aqui tá do inglês, ó, OTS, síndrome de overtraining, ou de excesso de treinamento. Então, vários fatores que atrapalham sono, humor, parte psicológica, irritabilidade, queda de rendimento, lesões, dores persistentes, baixa de imunidade. Então, todo um quadro clínico muito complicado. Tá? Então, quando você tem um overtraining, você vai ter um colapso, tá? Tanto da regulação autonômica, da frequência cardíaca, então você vai ter uma VFC severamente baixa, tá? De maneira contínua, beleza? E uma incapacidade de recuperação ou de realização de performance, tá bom? Aqui eu deixei para vocês também fazerem uma comparação. Então, estado fisiológico, indivíduo normal, tá? Então, você vai ter feito, lembra que eu falei? É importante fazer um database, uma baseline do seu atleta durante uma semana, para entender o padrão de frequência cardíaca de repouso normal para ele, tá? Então, vamos lá. O indivíduo está normal, recuperado, ele vai estar dentro do database dele, a variabilidade vai estar alta ou estável. Isso indica um equilíbrio autonômico que está pronto para o treino. Uma fadiga aguda, então eu estou bem, mas fiz um treino muito forte. Tá? No dia seguinte, a tendência é que sua frequência cardíaca de repouso esteja elevada, entre 5 e 10 batimentos, além do database. A variabilidade momentaneamente reduzida, isso é normal acontecer, é o esperado. Tá? Isso porque tem uma simpaticotonia predominante, beleza?
E só que isso, como eu falei, é temporário. Se você ajustar a carga direitinho, permitir recuperação, isso aqui é temporário. Já no overreaching funcional, você vai ter então já uma frequência cardíaca de repouso reduzida ou paradoxal, a variabilidade aumentada. Isso corresponde o quê? Uma hiperatividade do ramo simpático, do parasimpático, perdão. Tudo bem? Para tentar recuperar ou se contrapor a essa fadiga que está se instalando. Então, o indivíduo ele fica no estado de variabilidade aumentada, com hiperatividade do nervo vago, do parasimpático, para tentar proporcionar uma recuperação. Tá? E aí você vai ter também uma ligeira estagnação, tá, da performance, você para de evoluir em performance ou até com alguma queda. Mas esse estágio ainda é reversível. Por isso que ele serve como parâmetro transicional entre a fadiga aguda, que acontece pontualmente, ou uma fadiga aguda que começa a se repetir sem recuperação, e invariavelmente você vai evoluir para o overreaching funcional, tudo bem? Agora, se esse contexto não for administrado, e é importante salientar também que o atleta de alto rendimento ele está sempre aqui, ó, está sempre flertando com essa condição e uma fase de recuperação, tudo bem? Então, ele está sempre flertando aqui, tá bom? Agora, numa síndrome de overtraining, você vai ter a frequência cardíaca de repouso totalmente. Lembra que a gente falou que a modulação fica totalmente perturbada, então ou vai estar muito alto ou muito baixo, depende do contexto também do atleta, tá? A variabilidade consistentemente mais baixa ou muito baixa, tá? Isso tem relação com a exaustão do eixo hipotálamo pituitário adrenal, e também a interferência do sistema nervoso, tá bom? Então, é o quadro de chamada, muitos chamam de exaustão, ou síndrome da fadiga crônica, tá? E isso pode também gerar, obviamente, vai ter relação com uma incapacidade funcional. Então, esse atleta ele não tem condição de treinar, não tem condição de performar, ele vai estar sempre flertando com lesão também, beleza? Bom, falando um pouco mais sobre o futebol, que é o nossa pauta, né? Nós estamos na Copa do Mundo aí. Então a gente trouxe aqui para vocês mais um critério. Então a FIFA, ela tem protocolos específicos, né? O PCMSA, tá? Que é o Pre-Competition Medical Assistance, tá? Então que é basicamente uma condição de pré-participação e triagem. Então os atletas eles costumam, que estão vinculados a confederações, eles passam, né? Usa-se muito a frequência cardíaca de repouso como um critério de normalidade da saúde cardiovascular, tá? Então, eles levam em consideração que se a frequência cardíaca de repouso do atleta que está sendo triado, ela fica entre 30 e 60 batimentos, isso é normal, também chamado de coração de atleta, tá bom? Então, não haveria necessidade de uma investigação adicional nesse sentido. Beleza? E também a frequência cardíaca de repouso é usada para identificação de risco, que foi o que nós conversamos até agora, tá? Então, valores de repouso persistentemente elevados, flertando com 100 batimentos por minuto, tá? Mais arritmias detectadas são gatilhos para uma ecocardiografia ou ressonância magnética cardíaca, conforme o protocolo e consenso da FIFA. Então, a frequência cardíaca de repouso, embora possa parecer um dado muito simples, muito simplório, até negligenciado e desconhecido, ele é um importante contribuinte aí do processo de avaliação de risco e também identificação de risco cardiovascular, identificação de risco de lesões também, beleza? E nós já tínhamos falado na aula passada, né? Então a FIFA também tem aqui um programa de performance eletrônica e sistemas de rastreamento, tá? Então, a frequência cardíaca de repouso matinal, né? Ela é utilizada pelos departamentos médicos do estudo para detectar o overreaching, que eu já expliquei para vocês anteriormente, e uma elevação da frequência cardíaca de repouso matinal entre maior que 5 ou 10 batimentos em relação à média individual é sinalizada como alerta de fadiga aguda ou infecção subclínica. Então, se isso aqui acontece de maneira totalmente sem causa aparente, quer dizer, o indivíduo ele não tem um treino intenso para justificar esse comportamento. Então, isso começa a se repetir, então é sinalizado ali, acende levanta-se assim uma yellow flag, tá, um alerta, que pode ser uma fadiga aguda ou investigação de uma condição de infecção subclínica, tá bom? E a variabilidade da frequência cardíaca, também já falamos, especialmente o RMSSD, também é um protocolo que é utilizado de maneira mundial aí, padrão ouro, né? Super respeitado aí a variabilidade de frequência cardíaca, para que você monitore o sistema nervoso autônomo após partidas de alta intensidade e observe nesse sentido o componente de fadiga acoplado a esses esforços de alta intensidade e também serve como marcador de recuperação e equilíbrio autonômico desse atleta na sua condição cardiovascular. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, você que quer realmente participar,
ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.